modificar as coisas. E é isso que nós temos que pensar, em modificar e em transformar. Certo? Cinema e Crash como método, portanto, nos sensibilizando, nos chocando, nos mostrando qual é uma das possíveis realidades. Né? E a realidade que possivelmente é sim a que nós não vemos no dia a dia, mas que acontece sem dúvida. Agora, Crash como conteúdo. Passa para mim. Eu vou te pedir para ti, aos poucos, passar as três. Eu fiz 3 enfoques neste conteúdo. Um primeiro, analisando o Crash como conteúdo no seguinte esquema. O Crash desconstrói alguns mitos. Nos mostra que alguns mitos, na verdade, se propagam, mas que não existem de modo... Realmente são mitos. Né? Algumas realidades que nos vendem, mas que são mitos. Por exemplo, a democracia e os direitos humanos. Já volto nisso. O segundo enfoque, eu quero analisar com vocês, tentarei fazer de forma rápida, eu sou um tanto quanto tagarela, vocês me parem. Sadito, me parem. A partir deste livro, pessoal, Norbert Elias, A Sociedade dos Indivíduos, que para a tristeza geral da nação eu comprei no Rio de Janeiro, no Morro de Santa Teresa, minha atual paixão territorial. Se vocês não conhecem, conheçam, é lindo e maravilhoso. O lugar, enfim, tinha lá uma casa em que o pessoal fazia samba, né? Vendia cerveja, cafezinho, nós todos estávamos entre amigos, sambando como todo gaúcho samba extremamente bem, uma loucura. E tinha ainda uma livraria no tal do lugar, e eu encontrei esse livro, que foi perfeito para eu comentar agora o Crash com vocês. E num outro enfoque, então, a partir do Nietzsche, que é, junto com o Morro de Santa Teresa, a minha grande paixão. A Santa Teresa talvez seja uma paixão temporária, o Nietzsche, e acredito que será para a vida eterna. Amém. Ele realmente é maravilhoso. Agora, falar em amém junto com Nietzsche é um tanto quanto paradoxal, né? Mas vocês, enfim, vão entender aos poucos. São essas as 3 situações. Mais uma. Volta as 2. Então, apenas para nós desconstruirmos os mitos. De início, por que eu coloquei essa imagem? Não sei se vocês conseguem visualizar. É exatamente para nós falarmos de democracia e direitos humanos dentro do Crash. E eu mantive essa imagem. São várias figuras de sujeitos, sujeitos os mais diferentes possíveis, e estes sujeitos são os que compõem a nossa sociedade. São eles que devem conviver para que nós tenhamos uma sociedade democrática, são eles que devem conviver em pacificidade para que nós tenhamos, para que nós possamos dizer que respeitamos os direitos humanos. Enfim, o que acontece é o seguinte, Crash vem nos mostrar o seguinte, que os Estados Unidos, supostamente país democrático, e supostamente país onde os direitos humanos são respeitados, não é nada disso. Na verdade, será que, para eu dizer que uma sociedade é democrática, basta falarmos da convivência de sujeitos diferentes? Para falarmos que são respeitados os direitos humanos, é suficiente dizer que convivem no mesmo local os diferentes? Nós ouvimos no contexto mundial que os Estados Unidos são o ícone da democracia, o país que propaga e defende os direitos humanos. Porém, é de lá que nós visualizamos, claro, que é a partir do cinema deles, que é o maior, mas enfim, lá nós visualizamos corriqueiramente e constantemente situações em que nós podemos dizer: isso não é democracia, aqui não há respeito aos direitos humanos. No Crash, o que nós temos? Exatamente vários sujeitos diferentes, e diferentes por várias razões, étnicas, origem, né, enfim, país de origem. Mas essa convivência das diferenças, que supostamente permitiria falarmos em democracia, não torna aquele país e aquele contexto democrático. Não basta os diferentes poderem conviver se entre os diferentes não há um acordo, não há uma reciprocidade, não há uma aceitação, não há... aceitação é uma palavra que eu acho tanto pesada. Eu te aceito, eu te tolero, mas eu não te acolho. Né? Uma palavra aceitação ela já é meio moralista, já é meio retrógrada. Mas enfim, não há um acolhimento, uma convivência harmoniosa, podemos dizer, entre os diferentes. Portanto, Crash denuncia então que nós temos na nossa sociedade o mito da democracia, o mito dos direitos humanos. Como se bastasse nós incluirmos no mesmo local diferentes e esta inclusão fosse suficiente a falarmos em democracia. Democracia é muito mais que isso. A democracia formada na modernidade, ela diz que na verdade todos somos iguais e que nós temos que ser tratados como tais. Só que nós, olhando apenas para os iguais, tratando este
um monte de diferentes como iguais, permitindo que eles votem, não coloca eles em situação democrática. A democracia hoje em dia, quando nós constatamos que ninguém é igual a ninguém, em que todos somos diferentes, exige muito mais do que uma simples permissão de convivência. Não se pode simplesmente permitir a convivência, possibilitar a convivência, tem que se promover este acolhimento dos sujeitos que são diferentes. E direitos humanos, é claro, está intrinsecamente ligada com a ideia de democracia e entra na mesma crítica. Portanto, Crash denuncia tudo isso, e claro, não apenas para os Estados Unidos, mas para todos os contextos de um modo geral. Pablo, pode passar. Pessoal, segundo enfoque. Norbert Elias, que é um sociólogo alemão, ele viveu quase 100 anos, ele nasceu em 1897 e faleceu em 1990, agora há pouco, viveu realmente quase 100 anos, morreu com 93 anos. Ele faz uma análise bastante interessante, tentando acoplar a ideia de indivíduos e de coletividade e de sociedade. Portanto, ele diz que indivíduo e sociedade não são opostos, ao contrário do que nós pensamos. Nós pensamos que uma coisa são os indivíduos, outra coisa são as sociedades. E que ou eu privilegio os indivíduos, dizendo que os indivíduos nada são mais do que um meio para que eu tenha uma sociedade justa, ou, por outro lado, a sociedade é que seria o meio para que os indivíduos vivam em paz. Ele diz que não é isso e nem aquilo, né? Não é nem a sociedade que é o meio para que os indivíduos vivam em paz, mas nem os indivíduos são o meio para que a sociedade permaneça e progrida, que não é nenhum e não é o outro. Ele diz que, na verdade, indivíduos e sociedade convivem e não são opostos. Nós temos tanto que pensar nos indivíduos como pensar na sociedade. Que os indivíduos são a parte e que a sociedade é o todo. Mas que existe total independência entre essas duas figuras. Os indivíduos têm suas metas próprias, suas ambições próprias. Assim como, e isso é bastante interessante, a sociedade tem um valor, uma estrutura, ele é o corpo independente dos indivíduos. A sociedade não é apenas a soma dos indivíduos. A sociedade é formada por este conjunto de indivíduos, combinação de indivíduos, mas que não representa uma simples soma, é uma combinação formada, que portanto dá origem a uma amálgama, a uma estrutura, a um troço, a algo que tem independência, que tem estrutura própria, independentemente dos seus indivíduos. Como é que nós podemos pensar essa situação? E ele fala, por exemplo, pensem na pedra e na casa. Será que a casa é apenas a soma de pedras? Pensem na nota musical e na melodia. Será que a melodia é apenas a soma das notas musicais isoladas? Pensem, e aí eu acrescento, nas imagens visuais de um filme e pensem no filme como um todo. Será que o filme é pura e tão somente a soma destas imagens? Tanto a casa, como a melodia, como os filmes, não são apenas a soma de cada uma das suas partes, como a sociedade não é apenas a soma dos seus indivíduos. Pessoal, ele vai dizer o que com relação a isso? Ele vai dizer, que o indivíduo tem as suas particularidades, tem as suas metas, e que a sociedade, sendo esta combinação que dará origem a uma estrutura isolada e independente que irá influir nos indivíduos. Existe uma relação de reciprocidade, deixa eu tentar ser mais clara. Os indivíduos formam a sociedade, mas os indivíduos são formados pela sociedade. Nesta situação, ele fala de várias formas, eu tento realmente simplificar. Nesta situação, o que acontece? Nós temos que o indivíduo, sendo formador da sociedade, mas não sendo apenas uma parte da sociedade, porque a sociedade não é apenas a soma dele, a sociedade é independente disso. O indivíduo forma a sociedade, mas ele é formado por ela. Norbert Elias diz que, portanto, o indivíduo sendo formado pela sua sociedade, pelas sociedades das gerações anteriores, este indivíduo não tem tanta liberdade de se locomover. A partir do momento que vocês nascem, vocês não têm tanta